Olá, senhoras e senhores, está começando mais um Pleno Esportes, o seu programa de esportes favorito em Campos e região. Hoje, tudo o que rolou no Brasileirão masculino e feminino, Libertadores e Sul-Americana, Copa do Brasil, triatlon, canoagem, ginástica artística, trampolim, UFC e Fórmula 1. Nossa dica de saúde de hoje é com o Dr. André Busquet. E na resenha Show de Bola, tivemos um grande clássico com o vascaíno Felipe e o botafoguense Lucas Xavier, dando aquele tempero musical com o auxílio luxuoso do seu irmão no violão, Thiago Xavier. Então você já sabe, vem comigo nessa. Pela nona rodada do Brasileirão, na primeira partida de Fernando Diniz em São Januário, Vasco dominou Fortaleza e venceu por 3-0. Nuno abriu o placar nos primeiros minutos do primeiro tempo. Na próxima rodada do Brasileirão, teremos mais um clássico carioca, Vasco e Fluminense, no Maracanã, às 18h30 no sábado. Um jogo sem grandes destaques. Juventude e Fluminense empataram em 1-1 na tarde chuvosa deste último sábado no Alfredo Jaconi. Os gols só saíram no segundo tempo. Batalha abriu o placar para os gaúchos e Hércules buscou o resultado para os cariocas. Como falei, tem clássico contra o Vasco no Maracanã, sábado às 18h30. Fiquem ligados, vai ser um jogão de bola. Já no clássico que aconteceu nesta nona rodada, Flamengo e Botafogo não saíram do 0-0 no placar. É isso aí. Em um clássico movimentado no Maracanã, com chances para os dois lados, as equipes brigaram bastante. Pior para o Flamengo, que era o mandante da partida e viu o Palmeiras, seu adversário direto na parte de cima da tabela, abrir vantagem de 4 pontos na liderança do Brasileirão. E aí eu falo para você, segue o jejum. O Botafogo agora ostenta uma invencibilidade de 4 anos, enfrentando o Flamengo como visitante no Brasileirão. A última derrota para o rival nestas condições foi em 2022. Olha isso. Nos 3 anos anteriores, o Alvinegro venceu. Olha isso, hein? O Flamengo volta a campo pelo Brasileirão no próximo domingo para fazer o confronto direto contra o Palmeiras, com a bola rolando às 16 horas em São Paulo, na casa do adversário. Já o Botafogo enfrenta o Santos no dia 1º de junho, na Vila Belmiro. Pelo Brasileirão feminino, no clássico entre Flamengo e Fluminense, deu Flamengo vencendo por 2-1 com gols de Cristiane e Fernanda para o Flamengo e Lelê para o Fluminense. Nessa semana que passou, tivemos a penúltima rodada da Libertadores. Em um grande jogo no estádio Newton Santos, com emoção até o fim, o Botafogo venceu o Estudiante por 3-2. A partida parecia bastante tranquila para o Alvinegro, que foi dominante e abriu 2-0 com uma grande exibição. Um pênalti, aí eu vou falar para você, mais que duvidoso, recolocou o time argentino no duelo, deixou o Alvinegro nervoso e ajudou a equipe visitante a empatar em 2-2. Quase no fim, no entanto, cara, desde o início estava jogando muito. Arthur fez um golaço para garantir a vitória e o Alvinegro em situação tranquila. Por quê? O Botafogo segue na 3ª posição do Grupo A, mas chega aos 9 pontos e depende de uma vitória simples em casa. Na última rodada, para garantir ali assim a classificação às oitavas de final. É isso aí. E a última rodada da Libertadores acontece no próximo dia 27, terça-feira da semana que vem, às 21h30. Então, é só fazer a lição de casa, uma vitóriazinha simples e de volta às oitavas de final da Libertadores. Quem sabe, rumo a mais um título, o bicampeonato. Em jogo de vida ou morte, o Flamengo deixou a qualidade sobressair e venceu a LDU por 2-0. Léo Ortiz e Luiz Araújo marcaram os gols que aliviaram a situação para o rubro-negro carioca. Era o placar necessário para entrar na zona de classificação para as oitavas e aliviar ali a pressão do Flamengo. O Flamengo subiu para a 2ª posição
com 8 pontos e 2 gols de saldo, dependendo apenas de si para se garantir e classificar o rubro-negro para, assim, disputar a 8ª de final. É isso aí. O Flamengo tem pela frente o Deportivo Táchira, dia 28 de maio, no Maracanã, para chegar, como eu falei, às 8ª de final da Libertadores. Na Copa Sul-Americana, o Fluminense não teve dificuldade para bater o União Espanhola por 2-0. As chances desperdiçadas, porém, deixaram a torcida na bronca e, ao fim do jogo, deixou o campo sob vaias. O lance mais criticado pela arquibancada foi o pênalti desperdiçado por Everaldo no início do jogo. O tricolor foi mais preciso para construir a vitória, com o gol de Keno e Samuel Xavier. O tricolor joga por um empate com o Once Caldas no dia 29, no Maracanã, para segurar a classificação. A estreia de Fernando Diniz no comando do Vasco não foi como ele imaginava. Diante do líder e agora classificado Lanús, o novo treinador conheceu a sua primeira derrota nesta segunda passagem pelo clube. Foi superado por 1-0, o gol do Lanús foi marcado por Carreira. O placar complica a equipe, que não tem mais chance de ser primeira colocada do grupo G e terá um confronto de vida ou morte na última rodada contra o Melgar, em São Januário. Mas como eu sempre falo, tá jogando em casa, é só fazer a lição de casa. A torcida vai estar apoiando, eu não tenho dúvidas. Então, meu irmão, partir para cima e conquistar a vitória. Na Copa do Brasil, depois de empatar em 1-1 com o Operário do Paraná, no jogo de ida, o Vasco entrou em campo ontem para decidir quem ficaria com a vaga e, jogando em casa, conseguiu avançar para as 8ª da Copa do Brasil. O tricolor carioca venceu o Aparecidense no primeiro jogo por 1-0 e está jogando nesse exato momento o jogo da volta, partida que começou às 19h30. Semana que vem a gente diz aqui quem avançou. O Botafogo encaminhou a sua vaga nas 8ª de final, é isso mesmo, logo no primeiro jogo. Jogo que ele venceu o capital do Distrito Federal por 4-0. E aí entra em campo amanhã às 21h30 somente para cumprir tabela, pois, na minha modesta opinião, é impossível o capital reverter esse quadro. O Flamengo também está em uma situação confortável, venceu o primeiro jogo por 1-0 e faz o jogo da volta daqui a pouco com o Botafogo da Paraíba, às 21h30. Basta uma vitória simples do Maracanã que avança para as 8ª. Na semana que vem, traremos aqui no Pleno Esportes quem avançou para as 8ª e quem ficou pelo caminho. E vamos de triatlon. O brasileiro Miguel Hidalgo conquistou neste último sábado a medalha de bronze na etapa de Yokohama, no Japão, da Série Mundial de Triatlo, principal circuito de provas da modalidade. Parabéns! A brasileira Júlia Coutinho conquistou neste último domingo a medalha de ouro na etapa da Eslovênia da Copa do Mundo de Ginástica Artística. A jovem atleta de apenas 15 anos levantou o público ao som de Maria Maria, música de Milton Nascimento, e garantiu a medalha de ouro no evento. Na mesma prova, Gabriela Barbosa ficou com a prata na trave. Gabriela Bolsas foi bronze. No masculino, tivemos dobradinha na barra fixa, com Lucas Bittencourt com ouro e Patrick Sampaio com a prata. É o Brasil brilhando o mundo afora. Como gritou o meu querido amigo Galvão Bueno, e ficou gravado na memória de todo mundo: é tetra! É tetra! Quem não lembra disso? É isso aí. A brasileira Camila Gomes conquistou pela 4ª vez o Campeonato Pan-Americano de Ginástica de Trampolim, em evento realizado em Salvador, El Salvador. Na final masculina, Gabriel Souza conquistou o bronze. Parabéns pelo tetra. Ele é o cara da canoagem. Isaquias Queiroz conquistou a medalha de ouro no C1 500 metros na Copa do Mundo de Canoagem Velocidade realizada na Hungria. Parabéns, meu camarada. E no UFC, Myron Santos venceu o nigeriano
no peso leve. Essa foi a terceira vitória do brasileiro que ainda não foi derrotado em competições do UFC. Myron venceu por decisão unânime dos juízes. Essa é a quarta vitória consecutiva de Melquizael Costa no UFC e foi contra Julian Erosa. O brasileiro venceu por decisão unânime também dos juízes. A única derrota foi do brasileiro Gilbert Durinho, que perdeu sua luta no UFC deste sábado em Las Vegas para Michael Morales. O confronto teve domínio total do equatoriano, que levou Durinho ao nocaute aos 3 minutos e 39 segundos do primeiro round. E apertem os cintos que ele está de volta. É isso aí, depois de 4 grandes prêmios de tentativas frustradas. Este último domingo veio o triunfo no Japão. Max Verstappen voltou ao topo do pódio. O holandês passou o pole position Oscar Piastri na largada do Grande Prêmio de Imola neste domingo e ainda contou com a sorte de 2 bandeiras amarelas para manter-se na liderança de ponta a ponta à frente de Lando Norris e do australiano da McLaren. Parabéns! E vamos com a nossa dica de saúde com o Dr. André Busquet. A dica de hoje, né, eu vou falar de uma das causas que trazem bastante pacientes ao nosso consultório, que são os pacientes que sofrem, né, com as dores articulares, né, principalmente pela artrose, né, que é uma doença é onde você tem um processo degenerativo das articulações. Pode acontecer em qualquer articulação, até em mais de uma articulação, né. Hoje em dia a gente tem, né, atualmente, vem se desenvolvendo bastante o tratamento dessas situações através de novas medicações, através de novos tipos de tratamento, como por exemplo os tratamentos biológicos, os bloqueios analgésicos, são bastante as opções que a gente tem. Obviamente que essas opções, elas são opções que não vão, né, trazer a cura definitiva do problema, mas são opções que trazem conforto ao paciente, trazem melhora efetiva da dor, da queixa do paciente e ajudam o paciente a ter uma qualidade de vida melhor, né? Então, assim, a gente hoje em dia tem um arsenal bem amplo, né? Lógico, tem que associar com a ajuda do paciente no quesito de fazer atividade física, de fazer o reforço muscular, mas também a gente tem, né, um aporte terapêutico grande, né, que pode ajudar o paciente nessas questões, né, a ter uma qualidade de vida melhor, eventualmente sem um tratamento cirúrgico, né? Então eu acho isso bastante interessante. Hoje em dia a gente tem bastante opções nessa área. Um intervalinho e já voltamos. E é claro que você já sabe, mais rápido que o VAR.
tarde. Senhoras e senhores, quiserem comer o verdadeiro e tradicional churrasco do gaúcho, meu nome é Samuca, estou aqui na nova unidade, na loja da Pecuária, o Espetão do Gaúcho. Vem conhecer ela e vem comer o tradicional e verdadeiro churrasco do gaúcho. Quer conhecer o Espetão do Gaúcho, além daqui da Pecuária, a gente tem na 28 de março, número 624, ó, em frente ao Sunset, ao lado da Prefeitura. E no Shopping Boulevard, ó, novo Shopping Portagem, o Grande Vila Gaúcha, onde você vai encontrar o verdadeiro tradicional churrasco do gaúcho. Vem conhecer a gente e você não vai se arrepender. Estamos de volta e vamos com a nossa resenha show de bola, a resenha que é um show. Hoje, trazendo um grande clássico com o vascaíno Felipe e dando aquele tempero musical, o botafoguense, cheio de graça, Lucas Xavier com X, com auxílio luxuoso no violão do seu irmão Thiago Xavier, também com X. Solta aí, Paulinho. A gente vai para aquele bate-papo que você já conhece, você já sabe. Hoje, na presença desse clássico maravilhoso, Vasco e Botafogo. Eu tenho aqui na minha lateral esquerda Felipe vascaíno, meu irmão. Muito obrigado pela tua presença. Obrigado. Para participar dessa resenha maravilhosa, com direito a esse tempero musical do Lucas, que é tudo de bom, né? Obrigado. E aqui na minha lateral direita, Lucão. Lucas Xavier. Bate aqui, velho. Com X. Com X, é isso mesmo, eu tinha esquecido. Lucas Xavier com X. Filhão, mais uma vez, muito obrigado por dar esse tempero musical e, é claro, trazer notícias do seu time. A gente falar, poder debater aqui um pouco e falar, e mostrar principalmente para as pessoas e para os torcedores que pode sim, todos os times podem conviver, né, em harmonia, com muita paz, muito carinho, muito amor ao próximo e respeito principalmente. Então, a resenha ela foi criada exatamente para isso. Como você começou dando esse tempero musical, eu vou fazer a minha primeira pergunta ao Felipe. Mas, assim, se vocês quiserem tirar para o ímpar, tá tudo certo. Para ver quem ganha no clássico daqui. Vamos começar no para o ímpar para ver quem ganha no clássico? Pelo menos uma vez. A freguesia dele? O Vasco não vai ser vice, pelo menos. Vai ficar em primeiro. A freguesia dele. Começamos bem. Felipe, cara, vamos lá. Eu vou começar contigo, assim, uma sequência de jogos que o Vasco vem fazendo fora de casa. Sim. Né? E são 9 jogos sem ganhar, sem vencer. Isso aí. Né? Como é que você vê isso? E aí depois eu vou te fazer a pergunta, complementar a pergunta com a chegada do Fernando Diniz. Sim. Mas primeiro, assim, como é que você tá vendo? Primeiro que assim, o garoto, esse é o meu gaúcho. Um choquinho gelado. Rapaz, esse é o gaúcho aí, esse Espetão do Gaúcho. Isso, rapaz. Só no Espetão do Gaúcho esse é o atendimento nota 10 com muito amor e carinho, não é isso aí? É isso aí. Da hora. Eu queria saber de você o seguinte, como eu te perguntando, 9 jogos perdendo. Primeiramente, como é que você vê a reação dos jogadores? Você acha que tem condições de reverter esse quadro? Porque é cansativo, são muitos torneios, né, que o time vem participando. Dá o seu análise técnico em relação ao time do Vasco e o elenco que o Vasco tem hoje. Eu acredito que o elenco do Vasco tem hoje não era para estar passando por isso, entendeu? O Vasco vem com jogadores que têm, acho que o problema é o problema até mais psicológico que até questão de habilidade, porque hoje a gente tem um goleiro que tem um bom goleiro, um atacante que também muito bom. vem. Inclusive, assim, desculpa te interromper. Como você tocou no goleiro, eu acho que eu tô aqui com as duas equipes que estão com os melhores goleiros, porque o John também, meu irmão, eu sou fã dos dois. Tanto o Léo Jardim quanto o John, mas desculpa te interromper. Então, aí o Vasco teve essa sequência, só que o Carille já chegou no Vasco não com uma aprovação tão boa e se ele não fizesse um carioca excelente para o melhor time, ele não ia aguentar a pressão da torcida e foi o que aconteceu. A gente pegou essa sequência fora, entendeu? Então o Vasco vem desgastando, também o físico também vai impactando também na equipe. E a gente agora, né, com a chegada do Fernando Diniz, tem de
ver uma mudança de aspecto no time, né? Aquele choque de ordem para ver se as coisas começam a andar. Eu vou chegar no Fernando Diniz contigo, mas eu vou voltar aqui pro meu lateral direito. Gosto muito do Fernando Diniz, tá? Lucas Xavier com No time dos outros. Lucas Xavier com X. Lucão, Fala meu comigo. irmão, muito obrigado pela sua presença, por mais uma vez disponibilizar o seu tempo para poder vir aqui participar dessa resenha, falar desse time, do seu time, do Botafogo, que vem conquistando algumas vitórias, inclusive assim, diga-se de passagem, estão dizendo, estão gritando aos quatro cantos que só vale gol bonito, não vale mais gol feio em relação ao Botafogo. O Botafogo tá merecendo a torcida falar sobre isso. Eu queria que você falasse um pouco dessa oscilação que teve o Botafogo, agora parece que engrenou, né? E tá tendo bons resultados, né? Primeiramente eu que agradeço, né? Você, sua audiência, porque na verdade você me convidar para vir aqui no Espetão do Gaúcho. Isso aí. Tomar um Esse parceiro chopp gelado, maravilhoso. comer essa batata maravilhosa, conversar de futebol. Mas a resenha é exatamente Ué, isso. gente. Olha só, música, chopp e futebol. Olha que maravilha. Eu imaginei que eu deveria pagar para fazer isso. Você me convidou. Maravilhoso. Que Mas top. vamos lá pro assunto. Assim, Botafogo deu aquela oscilada, né? Ficou aí 50 jogos sem técnico, né? O texto parece que tem uma ideia, né, do que ele quer fazer bem estruturada na cabeça dele, parece, só que é uma coisa que é um pouco difícil da gente engolir. O Botafogo começou o ano tomando a taca do Flamengo, tomou taca lá na Recopa Sul-Americana e agora veio o Paiva aí, tá construindo trabalho, o negócio começou a melhorar, só que o fato é o seguinte, o Botafogo ainda tem que se provar. Você tocou na questão do técnico e eu também. Eu vou voltar aqui com o Felipe, questão do técnico, e volto para você. Inclusive, se vocês quiserem conversar sobre vocês, fique à vontade e me coloca de escanteio, que tá tudo certo. Felipe, chegada do Fernando Diniz. Uma derrota, já de cara. Mas, porém, eu assisti o jogo, já deu para ver o dinizismo no jogo do Vasco. O Diniz com o Vasco, o que acontece? Ele tem esse padrão de jogo de saída de bola. O Vasco, hoje, os zagueiros não têm muito esse padrão, essa cara dele de saída de bola. Então, ele vai ter que adaptar. Diga-se de entendeu? passagem, os zagueiros do Vasco não sabem nem marcar. É verdade. Essa é a resenha que eu gosto. Essa é a resenha que eu gosto. Alguns vão falar muito, mas só para Mas então, ele vai ter que adaptar. O jogo que ele deu de estreia, que ele teve um dia treinado, ele soube, a gente viu uma certa evolução na posse de bola, entendeu? Só que o que acontece? A gente está carente do Coutinho. Estou sentindo falta do Coutinho mostrar para ele futebol que ele veio. Porque essa bola, quando ela sai de trás, quem tem que puxar a responsabilidade é ele. Quem tem que dominar essa bola e sair jogando é ele. Até porque é o talento que tem o É o meio campo talento. do Acho Vasco. uma injustiça terrível com o Coutinho. O Coutinho já chegou, já tem até funk. Os caras fizeram até funk. Mas a torcida carioca é assim, né? Verdade. A torcida carioca é apaixonada, é Não dá empolgada. pra dizer que ele não entregou nada, ele entregou um funk. Ah, é. É verdade. Só que Igual o Segovinha lá no Pois é, Segovinha, O é. Segovinha acho que foi pior. Exatamente. Mas, já concluindo, diferente do Carille, a gente vê já um padrão diferente de passe, de toque, de saída de trás e chegando até o terceiro terço do campo. Porém, com o Carille era só aquela bola alçada na área pro Verrete, né? O Zinho, cabeceador, fazer os gols. Desse jogo já vi uma certa diferença e os jogos também uma certa evolução e creio que dê certo. Já que você está falando tanto do Diniz, eu queria que você falasse um pouco do seu técnico, que na realidade, assim, apesar, né, do Botafogo estar fazendo bons jogos, está conquistando algumas vitórias, mas, porém, a torcida ainda continua pegando no pé do Paiva. Por que você acha que ele não conseguiu ainda conquistar a sua torcida? Eu sinceramente acho que o Paiva, embora ele tenha alguns lampejos de ser um bom técnico, tem umas ideias legais, ele ainda traz algumas lembranças, gatilhos daquele Botafogo que a gente tinha lá do início Porque dos anos 2000. 2024 também. Sabe? E 2022. Eu acho que na realidade todo mundo espera o Botafogo como foi 2024, né? Todo mundo quer aquilo. O 2023 com os chifres, né? Exato. Os lampejos que ele traz são teimosia, insistência em jogadores, em projetos que não vão longe
E isso deixa a gente um pouco assustado. Por exemplo, Patrick de Paula é um menino que surgiu muito bem, jogou bem no Palmeiras, foi promissor, hoje está precisando se mostrar, se provar. E ele insiste muitas vezes em colocar o Patrick de Paula em condições que ele não rende. E aí ele, como eu falei agora há pouco com o Felipe, em momentos em que seria necessário ele ter mais repertório de variação, ele permanece naquela, troca lateral por lateral, volante por volante, atacante por atacante, meio campo por meio campo. Isso não vai trazer proposta de jogo. Exatamente. Aí você vê um time que joga, que não tem profundidade, que não tem construção, que não tem uma ideia de intensidade, como a gente viu com o Arthur Jorge ano passado, que era um negócio de doido. O time roubava a bola na intermediária de defesa, quando você dava 5, 10 segundos, o time já estava lá em cima. Já estava lá em cima. Eu acho que o melhor jogo que eu vi do Botafogo foi contra o Vasco, aqueles 15 minutos, 3-0. Exatamente. Aquela coisa maravilhosa que o time desarma, constrói, aí o pessoal fala muito do Almada e do Luiz Henrique. Pô, jogadores fantásticos. Só que o time do Botafogo era intenso. Esse jogo que passou, que eu tive o prazer de assistir, Botafogo e Estudiantes. Meu irmão, que jogo foi esse? Foi bom. Ou melhor, aquele, né? Porque, cara, e que gol do Arthur, o moleque. E outra, eu queria muito falar do Arthur, porque pra mim foi o cara que entregou desde o primeiro momento do jogo, desde a saída de bola. Ele buscou futebol, ele buscou... Tá querendo muito. E, cara, e aquele gol dele pra fechar os 3-2, aquela bola, quando a bola já bate no pé dele, ele já bate cortando. E já bate, já sabe o que ele vai fazer. Ele deu 2 toques na bola. Jogador inteligente, né? Demais. Você acha que ele veio pra suprir essa falta do Luiz Henrique? Ele tá começando a se soltar agora no Botafogo? Opinião pessoal, pode haver quem discorde. Eu acho que ele não supre a ausência do Luiz Henrique. Ele não substitui o Luiz Henrique. Por exemplo, se a gente tivesse Luiz Henrique e Arthur no mesmo time, o Arthur seria um reserva de bom nível do Luiz Henrique. Excelente. Agora, ele não supre a ausência do Luiz Henrique. Porém, ele crescendo, vai ser um cara que, num contexto que a gente tem hoje no Botafogo, que precisa de jogadores que façam a diferença, um cara que dá uma matada daquela, driblando o zagueiro. E dá um tapa daquele que o goleiro nem viu onde a bola passou. Mostra credencial. Mostra credencial. Ele chegou. Aí eu conversei com o pessoal quando aconteceu aquele jogo. O cara chegou agora. Agora o cara chegou. Botafogo 4-0. Mais que classificado nas oitavas de final. Para com isso. Joga amanhã, provavelmente vai entrar com todo mundo reserva para poder poupar os jogadores. E aí eu queria que você falasse pra gente, antes da gente encerrar essa resenha, que você falasse um pouco qual é a expectativa, o que você vê o Botafogo daqui pra frente, já classificado na Copa do Brasil, Libertadores, tá bem encaminhado, né? Então, falta uma vitória simples na Libertadores, tá também nas oitavas. E como é que você... Eu acho que a expectativa tá voltando, né? A felicidade de vocês tá voltando, né? Tá falando sério? Tô falando sério. Não, você tá... Não, eu tô falando sério. Copa do Brasil, Libertadores, nada feliz, calma um bocadinho. Não tem jogo ganho, não. Não resolveu nada ainda. Não. Meu amigo, calma. Vai deixar quando fechar os 90 minutos. Não tem jogo ganho, não. Jogo com o Botafogo só é ganho quando o time desce pro vestiário. Nem quando o juiz apita. Não. Ele já tá acostumado. Aí esquece, juiz apita. Você viu o pênalti que o cara deu contra o Estudiantes? Que a bola triscou na mão do Gregor, ele deu pênalti? Não, calma. O jogo acabou, o time desce pro vestiário, aí sim, acabou o jogo. Não tem jogo ganho, capital, beleza, tá 4-0, ok, bem encaminhado. Só que o Botafogo tem que se provar, como eu falei no começo, tem que se provar. Então, eu já vi o Botafogo fazer muita coisa que me deixou triste, então eu prefiro continuar assim, esperar para acontecer. Segundo ponto, em relação à Libertadores, beleza, dá para chegar, dá para conseguir de novo, e digo mais, se a gente passar para as oitavas, confirmar essa passagem para as oitavas, tem chance de título. Segunda janela vem aí, o homem disse que vai jogar dinheiro. Tá com dinheiro. Deixa vir, aí dá pra sonhar com alguma coisa. Mas agora, sinceramente, tem que consolidar o trabalho do pai, cara. Não dá para um técnico jogar sem a torcida. Não dá, ainda mais a torcida do Botafogo. A torcida do Botafogo, 2-2 Estudiantes La Plata, a torcida já tava, acabou o mundo, todo mundo chorando, deu merda.
Só que, cara, infelizmente futebol é isso. Ele precisa construir o trabalho dele de maneira que ele conquiste a torcida. É o que vai acontecer com o Diniz também. O Diniz vai ter que provar. Dinizismo, que eu sou bom, que eu sou maneiro, que o futebol é pra frente. Beleza, tomou 3 tacos, ele vai pra rua. Isso aí. Entende? Então, é isso que eu penso. O Botafogo tem que se provar, o Botafogo tem que mostrar que ainda pode ser campeão novamente da Libertadores, do Brasileiro, da Copa do Brasil, por que não? Que a gente ainda não tem. Entendeu? Então é isso, tem que jogar essa bola. questão de técnico aí, a torcida tem que estar junto, é aquilo. Da mesma forma que o Paiva sofre no Botafogo, né? O Felipe Luiz sofre no Flamengo, o Diniz vai sofrer no Vasco. O treinador hoje... Renato Gaúcho, semana passada estava dando uma entrevista falando, gente, vocês acham que tá ruim? O Fluminense está no 5º colocado, está disputando 3, não sei o que, não sei o que. Mas é torcida, a torcida vai empurrar e se for aquele placar magro, talvez vai ter gente. Então é aquilo, o time vamos conseguir. Inclusive, a gente, só se me permite, eu sei que você falou que ele está encerrando, mas eu acho interessante não, eu acho triste, que a gente fala muito quando senta para falar de futebol sobre treinador, sabe? Quem joga em campo são 11 jogadores de um lado, 11 jogadores de outro, e a gente gastou a resenha aqui quase toda falando de treinador. Isso pra mim, inclusive, falando em treinador, quero mandar um grande abraço pro nosso amigo Guilherme Batista, nosso produtor da banda Mistura Tudo, que nós vamos falar daqui a pouco um pouco mais do nosso trabalho, que é grande treinador de futebol, já treinou o Roxinho em campos americanos, grande treinador trazer de futebol. ele aqui na resenha. Tem que trazer, o homem é brabo. E aí a gente fala muito de treinador, quando na verdade a gente tem que pensar por que os nossos jogadores estão virando coadjuvantes. Por quê, cara? Por que o Jefinho vem pro Botafogo, que foi um time onde ele se destacou e foi pra Europa, e que ele volta pro Botafogo, fica tanto tempo machucado, volta e não consegue assumir uma responsabilidade de jogador, sabe? Por que esses caras não entendem que eles são os protagonistas? Isso é assunto que tem que falar outra vez. Depois, Felipe, queria agradecer a vocês dois, Felipe e Lucas, por essa resenha maravilhosa, bate-papo gostoso, saudável, com as brincadeiras que tem que existir em toda a resenha. Eu acho que a resenha é isso, né? O momento é dele, cara, o momento foi dele. Foi dele, exatamente. É a estrela que tá brilhando. Por enquanto. É a estrela que tá brilhando. Meu irmãozinho, muito obrigado. Eu queria que você quer mandar um recado pra alguém, pra galera lá da torcida jovem. Mandar um abraço aí pra galera da Força Jovem aí, 19ª família aí, entendeu? Galera aí que sempre tá aí. A rede social da galera, sua. Força Jovem, 19ª família. A gente também tá mais pra frente aí inaugurando a nossa nova casa lá no Parque Aurora, entendeu? Lá perto do castelo. Então é isso aí. Show, muito obrigado, filhão. Obrigado mesmo, meu irmão. Tamo junto. Obrigado a você por ter participado do programa espetacular. Que isso, o Pleno Esporte que agradece. Lucão, filhão, mais uma vez, muito obrigado. Tem como eu vir toda semana? Se puder, eu fico sentadinho ali. Tá, beleza. Muito bom. Eu queria que você desse um recado pro pessoal, falasse da agenda da banda. É isso. Da Mistura Tudo. Mistura Tudo. Mistura Tudo, porra, banda belíssima, maravilhosa, com repertório espetacular. Eu queria que você desse um recado pra galera e falasse da agenda pra gente encerrar. Obrigado, Glauco, pelo convite. Obrigado mesmo. Agradecer a galera aí que tá acompanhando a gente, a audiência da Pleno Esportes. Obrigado aí pela oportunidade de a gente falar aqui, esse bate-papo maneiríssimo. Banda Mistura Tudo, quem ainda não conhece a gente trabalha aí pela cidade já com uma galera muito boa que nos acompanha no Instagram, @Banda Mistura Tudo. Segue a gente lá, quem ainda não nos conhece, @Banda Mistura Tudo. Pessoal aí que vai casar, isso, vai fazer uma festa de 15 anos, enterro de sogra tá valendo falar. Lógico, tá valendo. Vai fazer enterro de sogra, a gente canta. Vocês também, ajudam a chorar, né? A gente ajuda a chorar, então tá certo. Canta um chorinho. Isso aí. Irmão, muito obrigado mais uma vez. Obrigado, gente. Vamos com mais um intervalo mais rápido que o VAR.
Pleno Esportes fica por aqui, espero que tenham gostado do programa, que como sempre é feito com muito carinho para você. Nos sigam nas redes sociais, @Pleno Esportes, compartilhe o link do programa em suas redes sociais, fale do programa com seus amigos, vamos aumentar ainda mais a nossa torcida. Lembrando que o Pleno Esportes é transmitido pelo canal do YouTube da Plena TV, onde você pode assistir quando, onde e a hora que quiser. É isso aí. E você, amigo e fã, ainda fica coladinho com a gente pelos canais por assinatura. Ver TV Canal 03, SFNet Canal 31 e NET TV Canal 181, onde o programa é exibido 3 vezes ao dia, todos os dias. Ou então, aponte o seu celular para o QR Code que está aqui na sua tela, que vai te jogar direto para o programa. Agradecendo aos nossos patrocinadores e a todos que fazem o programa acontecer. Paulinho, meu mestre dos magos na técnica e edição. André Marques, meu cinegrafista. Bruno no suporte. E, é claro, agradecendo sempre a sua companhia. O meu muito obrigado pelo carinho de sempre. Beijo no coração.